Olá, eu sou a Laís Alegria e eu venho aqui compartilhar com vocês hoje mais uma dica de alimentação para transformar a sua de forma prática e definitiva. Então, parando para pensar que o nosso corpo é feito de alimentos, né? Então, quando a gente come uma comida, essa comida deliciosa, a gente come, né? Ela é digerida, absorvida, entra na nossa circulação e vai para as células e fazem parte da gente, se transformam na gente, né? Assim, basicamente, que acontece. E pensando nisso, então, quais alimentos devem ser os nossos aliados, né? Porque o alimento é o nosso principal combustível, é a principal combustível para o corpo. O alimento é o principal combustível para o nosso corpo, para ele se manter funcionando, né? E saudável. Então, quais alimentos são os nossos aliados? São aqueles alimentos que vêm da terra, os alimentos naturais, os alimentos que vêm da natureza. Esses alimentos são muito poderosos. E eu não estou falando aqui só de caloria, né? Eu estou falando de um sistema muito mais complexo, né? O alimento, ele é feito pela natureza de uma maneira tão incrível que ele é produzido de uma forma tão harmoniosa que o nosso corpo consegue muito, é natural para o nosso corpo identificar essas substâncias nessa quantidade, nessa composição, nessa ligação, que é feito um alimento natural, né? Um alimento que vem da natureza. Então, esses alimentos são muito poderosos. E eu estou falando aqui de todos os alimentos naturais, né? Então, das folhas, dos tubérculos, né? Da batata, do inhame, da mandioquinha. Estou falando do arroz, do feijão, da lentilha, do grão de bico, do milho. Estou falando das sementes, estou falando das castanhas, né? Os alimentos, das frutas, né? Os alimentos que a natureza fornece pra gente. E se a gente consumir, navegar aí nesse leque de alimentos que a natureza nos proporciona, a gente consegue garantir uma alimentação muito equilibrada, muito nutritiva e muito saborosa, né? Então, a dica é consumam. Então, a dica é consumam alimentos vindo da natureza, né? Como é que a gente identifica os alimentos naturais? Né? Indo na feira, lá é o que tem de alimentos naturais nas barracas da feira, mas no mercado, pensando em arroz e feijão, né? Como é que a gente fica seguro de que a gente está consumindo alimento natural? É só olhar no rótulo. Então, no rótulo, ali na parte de ingredientes, tem que estar escrito só o alimento. Não mais, não substâncias alimentares ali, né? Então, se você olha lá no pacotinho do feijão, na parte de trás, na lista de ingredientes, está lá feijão. Arroz, né? O pacote do arroz, está lá arroz. Se tem mais, não é natural, né? Aí tem aditivos alimentares e aí é um outro capítulo, uma outra história. Não estou falando que não é para consumir, né? Mas os alimentos poderosos, os alimentos nossos aliados, mais nutritivos, são os alimentos naturais. E aí, juntando com aquela primeira dica que eu dei, né? Então, naturalmente, o nosso corpo vai tendo espaço para liberar os hormônios necessários para sinalizar a sensação de bem-estar, a sensação de satisfação, né? Estou satisfeito, não preciso comer mais, né? E aí as funções do nosso corpo vão acontecendo de forma harmoniosa. E a gente vai entendendo a necessidade do nosso corpo pouco a pouco. Bom, gente, essa é a segunda dica. Espero que seja útil para vocês e é isso. Muito obrigada por estar aqui comigo e até mais.